Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E deu dons aos homens. Hoje eu quero falar com você sobre aquilo que eu acredito ser o maior dom que Deus deu ao ser humano. Eu me chamo Josué, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é sempre um prazer ter pessoas novas nos visitando aqui no canal. Amém? O texto que eu quero compartilhar com você para falar sobre esse tema que eu quero abordar com vocês está no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 8, quando diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Fica implícito nesse texto aqui que através de Cristo Deus concede dons aos homens. É óbvio que aqui está falando de dons ministeriais e dons espirituais. São os charismatas, os dons que são carismas, a graça que Deus, por meio do Espírito Santo, concede à igreja para capacitá-la. Mas quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós vamos ver que Deus tem dado um dom que é um dom sublime, um dom que excede os outros dons. Eu não estou falando do amor, porque o amor é fruto do Espírito, e isso aqui é outro assunto. Eu estou falando do dom da vida, porque senão a vida, não há a possibilidade de exercer os outros dons, como a profecia, como o dom de curas, como o dom da fé ou qualquer outro dom. A vida, ela é um dom porque fica subentendido que enquanto a vida, é um ditado que se diz, há esperança, e é na existência da vida em que se exerce os outros dons. Não somente isso, mas a vida espiritual também está entrelaçada a essa questão tão importante que está relacionada à vida que é Deus quem nos dá. Ao criar o ser humano lá no Éden, Adão e Eva, você vai ver que o nosso Senhor, ele sopra nas narinas de Adão, concedendo então a vida a Adão, concedendo o fôlego de vida. É um dom gratuito que Deus vem dar ao ser humano para que esse, através da vida, possa exercer as suas funções e dentre essas funções também glorificar a Deus e servir ao próximo por meio da vida. Lá no Éden, o Senhor não deu apenas vida biológica aos nossos ancestrais. Ele também deu vida espiritual, vida eterna. Através do acesso à árvore da vida, eles poderiam viver durante muito tempo. Quando acontece a queda, a desobediência, Adão ele perde então esse acesso à árvore da vida e o seu acesso à vida eterna, de certa forma, é interrompido por causa do pecado. E agora ele não só experimenta a morte espiritual, que é o desligar-se de Deus, da comunhão que ele tinha com o Pai, como também agora, como consequência do pecado, ele vai experimentar a morte física. Ele e os seus descendentes vão experimentar. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Paulo vai dizer isso lá em Romanos. Todavia, diante dessa catástrofe tão terrível, o Senhor Deus proporcionou uma esperança para a humanidade. Quando Deus se manifesta como o primeiro profeta fazendo uma profecia que é uma das mais belas, está em Gênesis 3, versículo 15, quando ele diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, apontando para o Senhor Jesus Cristo, que através dele redimiria a humanidade caída novamente. Através dessa promessa da semente da mulher, nós vemos uma outra dádiva que Deus dá ao homem. A maior dádiva que Deus concede ao homem é o seu Filho amado. Isaías capítulo 7, versículo de número 14, vai nos falar uma outra profecia acerca de Jesus, que ele haveria de nascer de uma virgem, e esse menino que nasceria é a dádiva de Deus para o homem. Quando Jesus nasce, o anjo fala para Maria colocar o nome de Jesus como Jesus, Yeshua, aquele que salva o mundo, porque ele é o Salvador do mundo. Por meio de Cristo nós vemos a maior declaração de amor de Deus à humanidade, João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus é a maior expressão de amor de Deus ao homem. Ou seja, por meio de Cristo nós obtemos novamente vida eterna, e esse sacrifício de Jesus torna-se então a maior declaração de amor de Deus para o homem, desse Deus que dá vida, desse Deus que dá dons aos homens. No plano de Deus para a terra pós-queda, Deus previu um povo especial, Deus levantou um povo especial
que era Israel, para servir de sacerdócio para o mundo inteiro. Apesar de Deus ter levantado Israel para ser um reino de sacerdócio, de sacerdotes, eles não cumpriram esse propósito, eles não realizaram aquilo que Deus havia chamado eles para realizar, e assim eles não atendem os propósitos sublimes de Deus para ele, Israel, que abarcaria também na humanidade. No Novo Testamento, nós vemos Deus de outra forma agindo através da igreja, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. E lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, vai nos informar que Jesus nasce então na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, Jesus Cristo nasce, e através de Cristo então é formada a igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E através da igreja, então Cristo passa a ser representado pela igreja para o mundo, e através de Jesus agindo na igreja, através do Espírito e pela palavra, os homens passam então a ter conhecimento da verdade novamente e passam a desfrutar da vida eterna. A vida eterna é isso, é conhecer a Deus e participar da comunhão com seu Filho Jesus por meio do Espírito. Na primeira aliança, nós vemos Deus levantando homens com muita capacidade, como Moisés, Arão, Miriam, e Deus vai dando dons a esses homens como Bezalel para a construção do tabernáculo. Nós vemos os profetas receberem dons, autoridades como Elias e Eliseu para realizar grandes feitos, Samuel também, enfim, alguns homens especiais. Mas enquanto esses homens atuavam, a comunidade, a sociedade, a nação ficava apenas como espectadores do agir de Deus através daqueles homens e daquelas mulheres especiais que Deus escolheu na antiga aliança. No Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo, isso muda um pouco. Agora o acesso não é restrito à elite, sacerdotes, profetas e reis. Agora os servos e as servas profetizam, agora os jovens têm visões, os velhos sonhos, e o Espírito do Senhor é derramado sobre os servos, sobre todos, conforme a profecia de Joel, que vai se cumprir lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem e derrama a plenitude do Espírito sobre toda a comunidade, para a igreja, que agora não é restrito apenas às elites religiosas, mas a todos aqueles que estão em comunhão com Jesus Cristo podem ser fortes instrumentos para a ação e a manifestação do Espírito Santo, em vasos de barro onde o tesouro e a glória está depositado, para que a honra não seja nossa, como diz o texto, mas de Deus somente. Então, em resumo, os dons espirituais e também ministeriais são ferramentas que o Espírito Santo concede à igreja, que é o corpo de Cristo, para enfrentar a verdadeira batalha espiritual, conforme Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, versos 10 em diante, contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar revestido, em primeiro lugar, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e estar revestido de toda a armadura de Deus, né? E o Espírito, ele nos capacita com os dons espirituais justamente para isso, para nos capacitar a enfrentar demônios, potestades, sofismas, filosofias, tudo aquilo que Satanás e o sistema caído do mundo se levanta contra a igreja de Cristo, lembrando o que Paulo falou, que nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. Dito tudo isso, eu volto ao tema inicial do nosso vídeo, reafirmando que por mais que nós tenhamos dons variados de profecia, de ciência, de sabedoria, eles não serão nada quando a vida se esgota, quando a vida se esvai. Então, o maior dom que Deus pode nos conceder é a vida. Se você está vendo esse vídeo, é porque você está sendo agraciado e agraciada com a vida. E a pergunta que fica, a pergunta como desafio é: o que estamos fazendo com a vida que Deus tem nos dado? O que temos feito com o tempo que nós estamos gastando enquanto vivemos? Por meio da vida, nós podemos alcançar o arrependimento e, consequentemente, os outros dons ministeriais.
Mas mais importante do que o que fazemos com os dons que Deus nos dá, que é muito importante como nós administramos os dons, é o que estamos fazendo com a nossa vida. Se você tem vida, você tem a oportunidade não somente de viver agora, nesse tempo presente, como também a oportunidade de viver a vida eterna. E a vida eterna só pode ser encontrada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o joinha, nos ajude a evangelizar compartilhando esse vídeo para mais pessoas e assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus além. Que Deus em sua infinita bondade te abençoe e te guarde. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.